Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No vídeo de hoje, eu tenho a satisfação de receber novamente o professor Mário Delgado. Professor Mário Delgado, que é mestre em Direito Comparado pela PUC São Paulo, é doutor em Direito pela USP, professor da FAP, professor da EPD, membro da Academia Brasileira de Direito Civil, ABDC, diretor do IBDFAM, diretor do IASP nos assuntos legislativos e foi assessor na Câmara dos Deputados na relatoria geral do projeto de lei que deu origem ao Código Civil. E hoje a gente vai ter um papo sobre multas no condomínio edilício. Professor Mário, obrigado novamente por nos receber. E a aplicação de multas no condomínio edilício é sempre um palco de uma certa discussão jurídica. Faz pouco tempo eu tratei aqui sobre um tema da possibilidade de exclusão do condômino antissocial. E vamos dar uma breve introdução, pediria para que você tratasse um pouco quais são as multas passíveis de aplicação no condomínio edilício. Bom, Alexandre, mais uma vez obrigado pelo convite de estar aqui novamente no blog com vocês, que já é um blog de enorme sucesso aqui em termos do direito civil brasileiro. Então é um prazer muito grande estar de volta aqui. E realmente essa questão das multas no condomínio, é claro que é talvez a pedra no sapato de qualquer síndico, né, ou de qualquer administrador de condomínio, porque você tem uma reação muito grande daqueles que são penalizados com as multas. Mas o Código Civil brasileiro, ele disciplina as diversas multas que podem ser aplicadas nas relações condominiais. A gente tem que lembrar que o condomínio é um microcosmo da sociedade e eu tenho que ter regras dentro desse microcosmo, dentro dessa célula que é o condomínio. E a violação dessas regras, da mesma forma que quando a gente se refere na sociedade, a gente tem o direito para regular a sociedade e a violação das normas jurídicas provoca sanção, tá certo? Que deve ser aplicada ao infrator, também dentro do condomínio, dentro desse microcosmo que é o condomínio, a violação das regras estabelecidas para a convivência social dentro do condomínio também vai gerar sanções. E essas sanções são justamente as multas. E o Código Civil prevê basicamente dois tipos de multas que são aplicadas nas relações condominiais. A primeira é a multa moratória, a multa de mora, a multa pelo atraso, pelo inadimplemento da taxa condominial. E existe ainda um segundo tipo de multa, que é a multa compensatória. A multa compensatória, ela visa compensar o condomínio pela violação do pacto de convivência feita por um dos condôminos. É o condômino que viola a convenção, é o condômino que estaciona na vaga do outro, é o condômino que faz barulho após determinada hora e assim por diante. Então, todas as violações da convenção e do estatuto podem ser ou são passíveis de serem sancionadas com as multas. Com relação à multa moratória, essa decorrente da inadimplência, a gente sabe que o Código Civil limitou ela ao percentual de 2%. Como fica a questão de direito intertemporal àquelas multas anteriores à vigência do Código Civil? Essa é uma questão, você veja, que já foi superada há bastante tempo, inclusive pela jurisprudência. Foi uma polêmica que surgiu inicialmente, quando o Código Civil entrou em vigor em 2003, no tocante às convenções anteriores ao Código Civil. Porque se dizia, olha, eu tenho uma convenção de condomínio aqui que foi aprovada antes do Código Civil e que previa uma multa aí de 20%. Uma multa de inadimplência de 20%. E agora vem o Código Civil e diz que isso é 2%. Então, será que essas convenções anteriores não estariam resguardadas da incidência do Código Civil? Porque seriam atos jurídicos perfeitos e aí eu poderia continuar a cobrar 20%? Não. Isso aí já foi pacificado. Eu sustento, inclusive, essa posição desde a edição do meu livro sobre problemas de direito intertemporal, em 2005,
onde eu sustento que a aplicação do Código Civil no tocante a esse limite era imediata, então, se tratava de norma de ordem pública com incidência imediata e iria atingir, sim, as convenções anteriores ao Código Civil. Só não seria possível cobrar uma multa que venceu antes, tá certo, da entrada em vigor do Código Civil, ou uma multa que venceu depois, quer dizer, as multas vencidas anteriormente, ainda que com o percentual maior, elas poderiam ser cobradas, mas aquelas que se venceram já na vigência do Código Civil teriam que obedecer ao novo percentual. E quanto às demais multas? Elas também podem ser aplicadas em caso de inadimplência, não? Olha, eu entendo que sim. Basicamente, nós temos, além dessa multa moratória de 2%, nós temos uma outra multa, que está prevista no artigo 1337 do Código Civil. E essa multa, ela trata, basicamente, o fato gerador dessa multa é o reiterado descumprimento das normas do condomínio. Então, o Código ele prevê a multa moratória especificamente no artigo 1336, parágrafo 1º. Depois ele prevê uma outra multa no parágrafo 2º do artigo 1336, que é a multa pelo descumprimento de outros deveres do condomínio que não o dever de pagar a taxa, ou seja, todos os outros deveres eu tenho uma multa específica de 5 vezes o valor da taxa e não 2%, tá? E depois, no artigo seguinte, ele traz uma outra multa, que é 10 vezes o valor da taxa, tá? Para o reiterado descumprimento de qualquer dever do condômino para com o condomínio. E aí, ele não restringe mais se é o dever de pagar a taxa ou se é qualquer outro dever, como ele fez no 1336. Aqui no 1337, ele diz que o reiterado descumprimento dos deveres do condômino para com o condomínio é o fato gerador da multa. E entre os deveres do condomínio, obviamente, o mais importante é o dever de contribuir para as despesas do condomínio. Então eu entendo que o reiterado descumprimento desse dever, ele gera a multa. O reiterado inadimplemento do condômino não é o simples inadimplemento, porque o simples inadimplemento ele já está sancionado com a multa de 2%. Mas aqui eu vou ter um reiterado inadimplemento. E aí eu tenho um outro fato gerador passível de ser sancionado com essa outra multa. Mário, outra questão que gera uma certa polêmica diz respeito aos juros moratórios das multas. É verdade que não existe mais um limite para isso? Vê só, Alexandre, não vamos confundir, às vezes as pessoas confundem. Uma coisa são as multas moratórias, outra coisa, os juros. O Código Civil anterior não tratava desse assunto de condomínio em incorporações, ou do condomínio edilício. Nós tínhamos uma lei específica, que era a Lei 4.594. Essa lei tratava tanto do condomínio edilício como da incorporação. E na disciplina do condomínio, a lei dizia que a convenção poderia fixar juros de mora de até 1% ao mês. A lei anterior limitava os juros de mora, porque além da multa, tá, que eu pago pelo inadimplemento, pelo simples inadimplemento, eu tenho juros que vão incidir dia a dia. E a lei anterior limitava o percentual desses juros a 1% ao mês. O Código Civil atual não limita mais. Então não há mais nenhum limite para os juros de mora, a não ser, por óbvio, o limite da razoabilidade. Então o próprio STJ já decidiu que a incidência ou a previsão de juros de mora a taxas de mercado atenderia ao princípio da razoabilidade e eu poderia fixar essas taxas. Então, taxas que estão sendo cobradas no mercado financeiro, por exemplo. O condomínio que teve, por exemplo, que tomar um empréstimo a juros numa instituição financeira porque determinados condôminos não pagaram a taxa. Então, o condomínio pode sim, a meu ver, fazer incidir sobre essa taxa em atraso os mesmos juros que incidiram sobre aquele empréstimo que ele tomou da instituição financeira. Então, o Código Civil não limita mais os juros de mora pelo atraso no pagamento da taxa. Não há qualquer limite. O limite é o limite da razoabilidade apenas. E para finalizar a nossa entrevista de hoje, Mário, eu queria saber, eu acho que a grande dificuldade que a gente vê dos síndicos reclamando se dá
pela eficácia da aplicação dessa multa, porque normalmente elas têm um quórum qualificado, né? Normalmente as multas, essas multas que são multas mais graves, sejam até 10 vezes o valor da taxa, elas exigem uma aprovação pela Assembleia do condomínio e com um quórum qualificado, um quórum de 3/4 dos condôminos. É o quórum que a lei exige. E realmente se fala que há uma abstenção muito grande na Assembleia de condomínio, que é quase impossível reunir 3/4 dos condôminos. E eu digo sempre, ora, isso não é um argumento válido, eu não posso usar o argumento da omissão, tá certo, das pessoas para justificar a não incidência de uma norma. Essa norma tem sim um quórum qualificado maior, Alexandre, mas sabe por quê? Porque não for assim, haveria o risco de uma pena dessa, que tem uma gravidade grande, ser aplicada, tá certo, por exemplo, por uma perseguição pessoal do síndico em relação a um dos condôminos. Então, para evitar isso, o Código exige esse quórum qualificado. Agora, as pessoas têm que comparecer às suas assembleias de condomínio. Isso é um exercício de cidadania. E o Código Civil, ao exigir esse quórum qualificado, de certa forma, eu entendo que ele está contribuindo para o aprimoramento da cidadania. Ao forçar as pessoas a comparecerem às suas assembleias de condomínio. As pessoas têm que participar. O condomínio, como eu falei, é um microcosmo da sociedade. Nós não podemos nos omitir. E o condômino tem que lembrar-se que ele é coproprietário daquela coisa, é condômino. É domínio coletivo, tá certo? E se ele não comparece, tá certo, para sancionar uma conduta que muitas vezes até desvaloriza o condomínio, ele vai estar contribuindo para a desvalorização do seu próprio patrimônio. Mário, queria te agradecer então mais uma vez por atender o convite. Acho que foi muito esclarecedor o seu vídeo tratando das multas no condomínio. Obrigado. Obrigado a vocês.